Maravilhoso, digno de toda glória. Pode sentar, igreja. Aleluia. O nosso corpo é a morada do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, maravilhoso, digno. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração. Aleluia. Senhor meu Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido com cada consideração que aqui tem sido entregue, Senhor. Senhor, cada consideração, meu Pai, é um medicamento para a alma, Senhor. Cada consideração que o Senhor tem entregado através dos teus servos que aqui estão, tem sido, meu Pai, o antibiótico para combater, meu Deus, as inflamações e infecções das nossas almas. Pai, nós te agradecemos. Pedimos para que o Senhor continue a falar conosco agora. Que não seja o pastor a querer impor o que ele acha ou o que ele pensa, Senhor. Mas seja o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que seja aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, Pai. Santo é o Senhor, Pai. Fala conosco, manifesta a tua glória. E a igreja diga que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de receber a palavra de Deus através dos irmãos. Amém? Irmãos, eu peço aos irmãos abrir a Bíblia. Eu sei que trouxe a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 19. Diga glória a Deus. Essa palavra aqui, Deus me tocou no coração na quinta-feira. Enquanto o obreiro Antônio estava dando um estudo, ele falou um pouco desta palavra. E essa palavra veio e acendeu o meu coração. E ficou até ao dia de hoje. Primeiro essa palavra falou comigo. E hoje essa palavra é para a igreja. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Irmãos, toda pessoa, como eu disse no início do culto, que o Evangelho de Cristo Jesus, hoje você vê um monte de evangelho. Um monte de evangelho que não é de Cristo, mas dá uma sensação, uma falsa sensação que é de Cristo, mas não é. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele traz transformação, ele traz mudança do interior ao exterior. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele traz uma mudança, transformação de dentro para fora. O falso evangelho que está tendo, ele traz uma transformação de aparência, somente para fora, só de fora. Como eu já disse, já fui em muitas casas aonde pessoas escutavam louvores e davam glória a Deus e aleluia, mas quando ouviam o verdadeiro evangelho de Cristo, a qual diz, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A mesma passagem também diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Agora, se você encontra pessoas, mesmo com Bíblia debaixo do braço, mesmo com vestimentas, coques, cabelos compridos, saias arrastando, mas você chega na casa dessas pessoas e você vai pregar o evangelho verdadeiro, o que estava oculto se manifesta. Olha só o que o Espírito Santo nos revela esta manhã. No exterior, no lado de fora, a aparência é de evangelho, mas no exterior, dentro, se esconde um lobo, se esconde demônios, entidades, se esconde a mentira, o engano. A pessoa, ela vive de aparência. Isso não é o Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo, ele te muda por completo. Eu tenho visto alguns irmãos que, como situações que eu vejo, e eu estou orando, porque uma hora vai se manifestar quem é de Cristo e quem não é, porque um vai cair. Porque às vezes a pessoa está até no altar, está no púlpito, mas não se dá com o pai, não se dá com a mãe, não se dá com os filhos, não se dá, mas está no púlpito, pregando lição de moral, pregando lição de vida eterna, mas botando em risco a alma de quem está ouvindo. Por isso que Pedro diz lá em 1 Pedro, ele diz, João diz assim, ó, observai todos os espíritos, observai, colocar em prova os espíritos. Ele está dizendo assim, ó, tu toma cuidado. O que ele está te dizendo? Observa a vida dessa pessoa. Observa a vida dessa pessoa, porque essa pessoa pode estar pregando em cima do altar e levando outras para o pecado. Levando outras para o pecado. Por causa de quê? Por causa do amorzinho, porque eu amo a pessoa, porque eu quero o bem da pessoa, porque eu quero o bem, quero que a pessoa seja feliz. Ah, você quer que a pessoa seja feliz? Então leve ela para o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo mostra o verdadeiro amor, o amor puro, sincero, que muitas vezes, como diz a palavra de Jó, que Deus, ele fere, mas ele mesmo cura a ferida que ele cria. A palavra de Deus, diga, pode falar, aleluia. A palavra de Deus diz que quando Deus exorta, vem uma tristeza, mas aquela tristeza vai embora, porque foi verdadeira, vai germinar, vai transformar, vai mudar a atitude daquelas pessoas. O Evangelho de Cristo Jesus, ele lhe cura hoje, irmã. Ele lhe cura hoje, ele restaura o seu corpo hoje pela sua fé nele. Jesus disse, ó, foste curado pela fé, sois salvos pela tua fé. Atitude, posicionamento em situações. Mas o maior propósito de Jesus aqui na terra é transformar você. Ele não quer só curar a sua parte física, como ele quer curar o teu espiritual, o principal do espiritual. Aleluia! Ele quer curar o teu espiritual, porque ninguém vai subir ao reino, ninguém vai ao céu, ninguém vai para o paraíso com a alma machucada, com a alma ferida. Como dizendo os gaúchos hoje em dia, todo esgualepado. Você não vai ao céu assim. Começa no verdadeiro Evangelho de Cristo um tratamento, uma cura, uma transformação, para que você suba ao céu já santificado, preparado para ser santo diante do altar. Aleluia! Santo é o Senhor, Ele é maravilhoso. Como eu digo, eu aprendi, estou aprendendo com a palavra, que quando Jesus fala do joio e do trigo, Ele não está falando da igreja, irmãos. Você pode dizer, pastor, me explica. O joio e o trigo, Deus diz que Ele deixa que eles cresçam junto. Deus está falando do mundo, irmãos. Ele está falando do mundo, porque a própria palavra de Deus diz assim, ó, a chuva vem tanto para os bons como para os maus. O sol vem tanto para os bons como para os... Você sendo sincero, justo, honesto, bom caráter, você pode crescer na vida. Mas o mal também, o mau caráter, o malandro, o corrompedor, o corrupto também, ele pode crescer neste mundo. Por isso que Deus diz, não arranque o joio e não arranque o trigo, não arranque o joio, deixe que eles cresçam junto, para que eles possam. E no grande dia, quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens com poder e glória, junto com os seus anjos, Ele vai separar o joio do trigo, vai separar a ovelha dos bodes. Mas isso porque ficaram no mundo. A igreja de Cristo, repare isto,
Para você ver como Jesus não estava falando da igreja quando ele falava do trigo e do joio. Porque a igreja foi constituída por Cristo. A igreja nasceu através de Cristo. E quem é o cabeça da igreja? Quem? Bem alto, irmãos. Quem é o cabeça? Jesus é o cabeça da igreja. Agora você vê, você olha, você é cabeça do seu corpo. Você é cabeça do seu corpo. Eu sou cabeça do meu corpo. A intenção da minha cabeça, do meu raciocínio, quando eu vejo uma ferida no meu corpo, num dos meus membros, qual é a intenção da minha cabeça? É fazer algo para que ele sare, para que ele seja curado. A você é humano, você pensa, você olha e vê uma ferida no seu corpo, numa das partes dos membros, né? Você está vendo a ferida. Qual é a minha intenção, seu Renato? É eu pegar uma pomada e passar, e sarar e curar aquele membro. Você como humano. Agora você imagina, aleluia, glória a Deus, que pode dar glória a Deus. Agora você imagina, você é a igreja, e Cristo é o cabeça da igreja. Então qual é a intenção de Cristo quando ele olha para o membro? Qual é a intenção de Cristo? Aleluia, que forte essa palavra. Qual é a intenção de Cristo? Qual é a intenção de Cristo quando vê o corpo machucado? Curar, é sarar. E quando não tem mais solução, quando aquele membro não tem mais solução, quando uma diabetes, quando uma gangrena, como se diz, perdão, porque eu não sei falar muito direito, toma conta daquele membro, e aquele membro apodrece, mas está no corpo, e aquele membro apodrece. Qual é a intenção do médico para salvar o resto do corpo? Que ele pode dizer? Mais alto, toda a igreja. Cortar, arrancar aquele membro para que o corpo se salve. Então Deus não está falando, Jesus não estava falando dentro do seu próprio corpo sobre o joio, manter-se o joio. Jamais Deus vai permitir que o câncer permaneça no seu corpo, comendo o seu corpo. A intenção de Deus é arrancar aquele câncer para que ele não se espalhe e contamine o resto do seu corpo, não contamine o resto do seu organismo. A intenção de Deus é arrancar aquele câncer. Quem está entendendo, diga amém. Então a intenção de Cristo Jesus para a igreja, para que a igreja seja curada todos os dias. A intenção de Espírito Santo aqui conosco é que a irmã aqui seja curada dos seus problemas, mas que seja curada do coração também. Do coração, mudança de mentalidade, mudança de transformação. Porque já foi decretado, já foi concluído que a verdade é a seguinte: o câncer surge, até postei essa semana um videozinho nos stories, que o câncer ele surge por causa de mágoas do coração. O câncer, doenças, enfermidades surgem por rancores que ficaram impregnados dentro do coração, na vida da pessoa. Então a pessoa, quando ela não é curada no exterior, o exterior começa a aparecer os sintomas, a doença, a enfermidade. Jesus, ele fez sinais e milagres, fez. Mas o maior propósito de Jesus era sentar com cada um de nós, e é o que eu vou mostrar pela palavra. Sentar com nós, assim como a irmã Vera pregou. Jesus quer sentar, porque Ele quer te mostrar o caminho que leva à salvação, que leva à mudança, que leva à vida eterna, que leva à cura. Aleluia! Aleluia! Hoje nós temos que entender os caminhos de Deus. Nós temos que entender a direção de Deus para cada um de nós. Hoje o que mais se vê, quem tem mais atividade na internet, nós podemos ver várias formas de pregação. Hoje, por exemplo, o Pentecostes, hoje o pentecostal, ele dá laço em quem prega coach, né?
Sabe, os coaches, aquelas pessoas que pregam mais leve, pregam mais o amor, a motivação, né? Eles descem a lenha, porque a palavra não sei o que, mas eu entendo o lado dos coaches também, eu entendo que veio de Deus também. Por quê? Porque tinha momentos na palavra de Deus, isso tudo nós podemos observar na palavra. Nós podemos ver Jesus descendo a lenha nos fariseus, e falando do pecado, denunciando o pecado, mas também nós vemos Jesus sentado, falando as coisas que te davam moral, que te motivavam, que te levantavam, que te deixavam de pé, te fortaleciam. Jesus era coach também. Por isso que nós precisamos, pela palavra, entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Glória a Deus. Então quando você recebe, eu sou pentecostal, se depender de mim aqui, eu fico pulando aqui. Mas eu também presto atenção quando vem uma palavra coach, aquela palavra de motivação. Às vezes uma palavra coach, uma palavra de motivação é um abraço que você precisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra até aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Esta palavra aqui, o irmão, o obreiro, dando o seu estudo na quinta-feira, acendeu meu coração, e até aqui Deus tem nos dado revelação sobre ela. Vamos lá. Lucas capítulo 19 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Vamos prestar atenção aqui. A palavra de Deus diz que Jesus ia passando. Jesus Cristo, ele não fica estabelecido numa casa de oração. Ele está aqui. Ele está entregando a palavra para você, mas ele vai continuar a caminhada. Jesus, ele pode sair daqui e ir lá para o hospital. Jesus pode sair daqui e ir lá no cemitério, abraçar e consolar o coração de alguém que perdeu. Jesus pode estar aqui, pode estar lá com a sua filha, com a Micaela. Jesus está aqui, mas está lá na sua casa, cuidando das suas coisas. Jesus Cristo, ele anda. Jesus, ele não fica parado. Ele não obriga você, não, vem tu a mim. Não, eu estou aqui, vem tu a mim. Não, nós temos que ir sim. Nós temos que ir. A palavra nos ensina. Mas nós temos que ir porque ele não fica parado. Porque se nós deixar para ir amanhã, quando chegar lá, Jesus não vai estar. Jesus vai estar em outro lugar. Então Jesus, ele andava. E nesse momento apareceu um personagem chamado Zaqueu. E Zaqueu não era doente, não tinha enfermidade nenhuma. Ao contrário, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era chefe, ele era dono, ele era grandão entre todos os cobradores de impostos. Até a palavra de Deus diz que teve um discípulo que se chama Mateus, que era um cobrador de imposto, mas tudo indica que ele era um empregado, era alguém que estava ali, porque a palavra de Deus diz que Jesus ia passando, olhou para ele e disse assim: ei, vem e me segue. Era fácil acesso, ele ainda não estava contaminado, ele ainda não estava com intenção de crescimento daquela área do mundo. Então Jesus teve a facilidade: me segue. E ele, pois não, ele pegou e largou o que estava fazendo e começou a seguir Jesus. Como dizendo hoje: ei, você não é tão rico assim, você não tem tanta fortuna, você não tem tanto compromisso assim, então vem e me segue. Eu não tenho que estar me sentando aqui te dando um monte de explicação, vem e me segue. E Mateus foi e seguiu ele. Já foi mais complicado com Zaqueu, porque Zaqueu, ele já tinha uma posição, ele já tinha uma autoridade, ele já tinha uma responsabilidade. Já era mais complicado para ele se desapegar daquilo que ele tanto lutou para adquirir. Quantos hoje lutaram, hoje tem, e está complicado se desligar daquelas coisas. Então, Zaqueu era um homem rico, era dono, era responsável, era chefe. Mas faltava algo nele. Por quê, pastor? Olha só o que diz a palavra. Vamos lá. No versículo 3 agora. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena
ele era pequeno. Ele era pequeno, mas grande nas riquezas. O que Deus está dizendo para mim e para você, independente da tua posição, independente do cargo que você tem, da fortuna que você tem, você ainda é uma criança aos olhos de Deus. Você pode ser para os homens, mas para Deus você ainda continua sendo pequenino. A palavra de Deus diz que Zaqueu, tendo riquezas e sendo chefe, demonstra pela palavra que ele ainda não era completo. Como nós estávamos falando, no exterior, por fora, ele era completo. Quem olhava dizia: esse não precisa de nada. Tem dinheiro, tem riqueza, tem um bom plano no médico, tem um bom plano, tem isso, tem aquilo, já deve estar pronto para se aposentar, tem tudo, quem olha. Mas Deus olha para dentro de si e diz assim: por fora ele tem tudo, mas por dentro ele é vazio. Por dentro ele é vazio. Por dentro ele está vazio. Deus está dizendo: não é as riquezas que vai te trazer paz, não é a riqueza que vai te trazer felicidade. Isso é apenas uma ajuda, é algo para você amparar, tanto você como amparar o próximo, ajudar a sua família, seu familiar, um irmão, um amigo. Isso é só aparência, mas dentro de si ele era vazio, ele procurava por algo, ele procurava por alguma coisa. É como pessoas hoje vão para baile, vão para festa, trocam de namorado, trocam de marido, trocam de mulher, trocam de tudo para tentar preencher algo que não é carne, é algo espiritual. E as pessoas, por uma cegueira espiritual, não entendem isso. Mas a hora que escutarem a voz de Jesus, a hora que eles ouvirem o que Jesus é capaz, com os ouvidos espirituais, não com o ouvido da carne, porque como disse a irmã Cristina, entra aqui e sai lá. Mas se deixarem ouvir essa voz, eles vão ver que Jesus pode preencher tudo aquilo que falta dentro. Diga glória a Deus. Preencher o que está dentro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. No versículo 4: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha só, a mudança, a transformação começa por você tomar uma decisão. Glória a Deus. Jesus, ele não vai mudar você se você não quer. Se você não quer ser mudado, se você não quer se transformar, Jesus, ele não é um intrometido, ele não é mau, ele não faz você de boneco que você tem que fazer o que ele quer. Não, você quer ser mudado? Quero. Então, deixa eu entrar dentro da tua casa, deixa eu entrar dentro do teu coração, deixa eu entrar na sua mente, deixa eu entrar na sua alma, e de dentro para fora eu vou te transformar. E você quer ser transformado? Não, eu não quero, porque eu gosto da vida que eu levo, eu gosto de levar a vida como eu quero, né? Eu tenho mágoas e eu quero continuar com essa mágoa, porque essa mágoa que me mantém forte, me mantém vivo. Eu quero continuar com esse rancor, porque esse rancor que me mantém vivo. Então tá, quer viver assim? Amém. Não vou te mudar nada. E Jesus continua a caminhada. Você não quer, vai ter outros que vão querer. E assim vai se transformando, e assim vai se formando a igreja de Cristo. Com aqueles, aleluia, com aqueles que querem serem transformados. E quando a pessoa quer, não tem desculpa. Pastor, eu não vou na igreja hoje, está chovendo. Pastor, eu não vou na igreja hoje porque eu não tenho como ir. Pastor, eu não vou na igreja hoje porque assim tem famílias para me receber em casa. Ah, pastor, não. Quem quer Jesus e quer ser transformado, o que Zaqueu fez? Subiu aonde? Numa figueira brava, espinhosa. É como dizendo para mim, para você hoje que aqui está: olha, pode estar caindo raio de canivete, mas eu vou estar lá na igreja. Aleluia! Aleluia! Vou dando um exemplo para você aqui. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu moro lá para aqueles lados, lá onde a irmã Verinha mora. Mas eu escuto de lá a multidão aplaudindo como vocês estão aplaudindo. E escuto de lá alguém falar no tal de Jesus.
que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus transforma, que Jesus é capaz de tirar essa tristeza de mim, que Jesus é capaz de tirar esse vazio de mim. Eu escuto de lá, eu digo, eu quero ser Jesus. E nesse dia está caindo água, nesse dia o carro estraga, nesse dia não tem quem me leve, mas eu vou caindo água, me atolando nos barros, e vou indo, até chegar à igreja, até chegar onde Jesus está, até chegar onde Jesus está fazendo sinais e maravilhas, aonde Jesus está ali para te receber de abraço, aleluia! E aí essa pessoa, ela passou trabalho para chegar até aqui a igreja. Quantas vezes o irmão Renato lutou para estar aqui? Quantas vezes lá na sua casa, lutando contra a depressão, lutando com os problemas que lhe afligiam, lutando, eu não vou na igreja hoje, não estou bem, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou estressado, eu estou depressivo, eu não vou. Mas aí você escutou, na semana, no dia, não, mas eu ouvi que Jesus pode me ajudar hoje, então eu vou, mesmo como eu estou, eu vou. Como eu dizia para a mãe da dona Genesi, no dia que nós fomos servir a Santa Ceia, e ela disse, fui levar a Santa Ceia, e ela disse assim, pá, recém eu tomei café, e eu entendi que ela tinha dito, tô sem fé, e eu peguei e digo assim, não irmãs, com fé ou sem fé, a senhora vai participar da Santa Ceia igual, amém? Como dizendo para você, senhora, independente de como você está, se você está bem, ou se você está passando alguma luta, vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus. Busque Jesus. Não deixe de buscar a Jesus. Independente do que você tiver que passar até chegar onde Ele está. Amém? Glória a Deus. E vamos lá, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Repare que Jesus, quando ele chegou no lugar onde estava Zaqueu, Jesus olhou para cima. Zaqueu estava onde? Numa figueira. Numa figueira não. Vamos ver aqui, de novo aqui. Perdão. Sim, numa figueira brava. Só que Jesus olhou para cima. A figueira é algo interpretativo. É algo que é uma figura. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Zaqueu? Ele estava dizendo assim, ei, Zaqueu, desce do salto alto, desce da estatura onde tu está, desce da posição onde tu está, desce da onde você acha que você tinha tudo, desce e vem ficar aqui comigo. Deus está dizendo assim, desce da onde tu acha que tu está alto, sai da posição que tu acha que tu é grande, sai do alto das tuas riquezas e te posicione onde eu estou. Às vezes tem pessoas que estão tão ocupadas, como disse a irmã Vera, tão ocupadas com seus cargos, não, porque hoje eu sou gerente, hoje eu sou dono, hoje eu sou isto, eu sou aquilo. A pessoa, ela já, merecimento, não é ruim isso, não é errado. A pessoa tem que crescer quando há um esforço de crescer para o bem. Só que a pessoa cresce muitas vezes, só que esquece de Jesus lá embaixo. A pessoa, ela vinha caminhando com Jesus, vinha andando com Jesus o mais bem, vinha lá alegre, contente, vinha para a igreja, glorificando a Deus. Pastor, hoje eu quero deixar uma consideração. Pastor, me dá uma oportunidade para pregar. Pastor, me dá uma oportunidade para louvar. Vinha andando com Jesus, vinha caminhando com o Senhor, mas lá fora, depois da porta, como no dia a dia, a responsabilidade, o cargo que a pessoa vai crescendo, ela vai deixando Jesus lá embaixo, ela vai subindo e vai deixando Jesus lá embaixo, ela vai crescendo e vai deixando Jesus lá embaixo. De que maneira eu vou deixando Jesus lá embaixo? Porque eu vou chegar uma hora e vou dizer, meu Deus, o meu patrão hoje me ligou, porque... E aí o diabo vem com aquela palavra, porque a palavra não usa, o diabo não usa as palavras do mundo, o diabo usa a própria palavra, porque ele vai chegar e dizer assim, Cristina, fulano, ciclano, olha, quando se é mais dado, se é mais cobrado. E aí a pessoa cresce, tem uma responsabilidade, e ela se acha que tem a obrigação de tudo lá no mundo.
Tá, pastor, o senhor me perdoa, hoje eu não vou poder ir na igreja. Amém, irmã, amém. Porque, pá, o meu chefe hoje pediu para que eu fosse fazer isso, aquilo e aquilo, sim. Deixa eu contar aqui um testemunho, irmãos, para você entender. Faz quase 10 anos que eu trabalho na empresa onde eu trabalho. Eu nunca pedi nada para a empresa. A empresa é fiel comigo no meu salário. Todos os meses eu recebo o que eu tenho que receber. Aquilo que foi acertado com a empresa eu recebo. E eu nunca pedi nada para a empresa. Nunca pedi nada para a empresa. Tem uma moça que trabalha lá também um certo tempo, mais tempo que eu ainda. E todos os sábados ela não trabalhava. Na época de safra, que é de domingo, ela impôs a empresa, sábado não trabalha. Por quê? Porque eu tenho a igreja, e a igreja sétimo dia, eles não trabalham no sábado. A empresa é boa, irmãos. A empresa é uma empresa de... Meus patrões são católicos. E daqueles que pregam o catolicismo mesmo. Chegou na época da Semana Santa, ninguém trabalha. E eu nunca pedi nada, nunca. Mas chegava no sábado da safra, a irmã não ia trabalhar porque ela tinha que ir para a igreja. E eu admirado com aquilo ali. Eu digo, viu? Botou, mesmo errados como eles estão. Porque o sábado agora, pela graça, não existe mais isso aí. Mas eles continuam pela lei, mas são obedientes. Eles passam por cima do seu próprio salário. Eu me admirava daquilo ali. Eu podia murmurar. Eu podia me queixar, mas eu me admirava daquilo ali, e orava a Deus. Só que chegou agora esse ano, sem eu pedir nada, o gerente chegou para mim e disse assim, seu Xavier, a gente sabe que o senhor tem uma igreja, que o senhor cuida dos domingos. Se o senhor quiser, a gente pode acertar com o senhor, e a gente coloca outro funcionário, eu pego um rapaz de fora, para cobrir os domingos do senhor. Amém. Agora eu tenho que ser fiel a Deus. Senhor, eu amo fazer a tua obra, Senhor. Eu amo fazer a sua obra mesmo. Como eu gostaria de estar lá na igreja, abraçando os irmãos, levando a tua palavra, saudando o Senhor. Mas o Senhor me deu um emprego também. Eu não vou criar treta com a empresa, não vou criar vínculos, separação. Vou deixar nas suas mãos, Senhor. O Senhor é que sabe. Porque assim como o Senhor me preparou, o Senhor preparou obreiros, o Senhor preparou irmãos que são capazes de vir aqui no altar e pregar no meu lugar e serem usados poderosamente. Eu não preciso estar aqui, Senhor. Amém? Deus viu essa simplicidade de oração e tocou em alguém que nem de Deus, nem de igreja é, mas tem temor a Deus. E fez isso, irmãos. Então tenha essa simplicidade. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando Zaqueu estava lá em cima, não era porque ele só estava em cima de uma figueira, não, é porque ele estava lá em cima por causa do que ele tinha, porque ele era. E Deus disse assim, ei, desce da onde tu está, como dizendo, sai do salto alto, vem aonde eu estou, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele está dizendo, enquanto tu tiver com o teu coração cheio de riqueza, você vai viver pelo teu dinheiro, pela tua riqueza. Eu não faço parte disso aí. Mas a hora que tu abrir o teu coração e deixar a tua riqueza um pouquinho de lado, aí eu vou entrar e vou querer estar contigo. Aleluia! Glória a Deus! E Zaqueu desceu daquela figueira, felizes a palavra. Vamos ler aqui, irmão. A palavra tem que se falar por si só. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-se e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está disposto a entrar em sua casa, irmãos. Jesus está disposto a entrar dentro do seu coração e querer ter um momento com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Zaqueu recebeu com alegria Jesus. Receba hoje Jesus. Não seja um crente religioso dentro da igreja, irmãos, mas receba Jesus com alegria dentro do seu coração. Você que aqui está, você que tem lutado pela sua família, você que tem lutado pela melhoria da sua família, por mudança na sua família, então comece a mudar você.
Você precisa ser mudado para que a sua família possa ver em você que algo mudou, algo foi transformado. Aí vai criar-se uma curiosidade, aí vai criar-se uma vontade de querer, bom, mas se a minha mãe mudou, se meu pai mudou, eu quero esse Jesus para mim também. Porque muitas vezes, irmão, nós precisamos dessa mudança. Amém? Glória a Deus. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aqueles que andavam com Jesus, é o que muitas vezes acontece aqui, em qualquer outra igreja. Aqueles que andavam com Jesus, aquela multidão, para você ver que andavam com Jesus, mas não eram mudados. Eles não eram mudados de dentro para fora. Eles andavam com Jesus por algo que eles queriam de Jesus, mas não era uma mudança. Muitos queriam ali talvez uma cura, muitos queriam ali, eu quero ser sarado, eu quero ser curado, eu quero que meus filhos saiam das drogas, eles queriam algo que eles pudessem apalpar e que eles pudessem ver com seus olhos. Mas o que Jesus oferecia de verdade era algo que os olhos da carne não viam, mas pela fé acontecia. Diga glória a Deus. Pela fé acontecia. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Aí a multidão andava com Jesus. Por onde Jesus andava, a multidão andava junto. Só que quando Jesus entrou na casa desse pecador, a multidão que estava com Jesus começou a murmurar, começou a contender, como dizendo para o bom entendedor hoje, às vezes o que está dentro da igreja é o que sai para falar mal do irmão que está dentro da igreja. Pô, mas o pastor deu espaço para aquele fulano, o pastor deu oportunidade para aquele fulano, mas hoje não foi bom o louvor, hoje eu não senti nada na palavra, hoje é a própria pessoa que anda com Jesus e é o que sai a murmurar. E aí que corre o perigo. Aleluia. Aí acontece o perigo, irmãos, porque uma pessoa assim, o coração está sempre fechado. Aí prega, aí o coração fechado, muitas vezes prega o amorzinho de Jesus, porque é só o que sabe pregar, o amorzinho de Jesus. Mas o coração fechado, rancoroso, não perdoa, sempre fechado, Jesus não pode operar. E mesmo assim, você andando com Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Que nós não sejamos esse povo, irmãos, mas que sejamos o povo que temos disposto todos os dias mudar alguma coisinha dentro de nós. Amém? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isto aqui foi depois que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Depois que Jesus entrou no coração da pessoa, Zaqueu pegou e disse para Jesus: primeiro, com certeza, aonde estava Jesus? Estava na casa? Na casa de Zaqueu. Não foi dentro da igreja, não foi no meio da multidão, foi no particular, foi na intimidade, lá na sua casa. Lá Jesus se sentou com você, lá na sua sala, no seu quarto. Ali Jesus começou a pregar, ali Jesus começou a conversar. Lembre-se, Zaqueu estava com fome, estava com sede da presença de Jesus. E quando ele teve a oportunidade, Jesus foi lá e deu o alimento e deu a água que Zaqueu precisava. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E naquele momento, Zaqueu já não era mais o mesmo, já não era mais aquele que estava lá em cima. Zaqueu já estava aqui embaixo, na humildade, na simplicidade. Era um cara que estava disposto a mudar, era um cara que estava disposto a ser transformado. Quando ele diz, eu vou dar a metade para os pobres, ele estava dizendo assim, a metade de mim eu vou mudar o meu jeito de ser com as pessoas, eu vou mudar o meu jeito de ser com a minha família, eu vou mudar o meu jeito de ser como na rua.
Porque às vezes na rua, irmãos, preste atenção, na rua, às vezes no supermercado, uma caixa que está trabalhando ali, né, um auxiliar, alguém que está trabalhando, as pessoas estão passando por lutas, estão passando por todos estão passando por lutas. Às vezes você passa com uma dor de cabeça e você já usa aquilo ali como um estresse e começa a maltratar as pessoas na rua, no supermercado, aonde você passa, você maltrata, você olha de cara feia, você não cumprimenta a pessoa, você usa aquilo ali porque você está estressado, porque você está com problema. Mas aquela pessoa muitas vezes que está ali na caixa, aquela pessoa ali pode ter recebido um diagnóstico que está com câncer, e às vezes o que ela precisa naquele momento é um sorriso seu. Ela precisa naquele momento ali, obrigado, um sorriso, um aperto de mão, um agradecimento. Só isso faz bem para o coração da pessoa. Essa mudança você precisa ter. Essa mudança eu preciso ter. Zaqueu deixou de ser o cara que estava lá em cima para ser aquele que estava com Jesus. Você, quando anda com Jesus, você não está nem lá em cima e você não está lá embaixo. Você está aqui, ó. Você está vivo. Você está vivo, você não está nem no céu nem no inferno. E que nem aqueles, irmão Renato, aqueles que estavam presos com Jesus na cruz. Aqueles caras, aqueles ladrões, eles chegaram ao ponto que eles já não estavam nem no céu ainda e não estavam nem no inferno ainda. Por quê? Porque na cruz os pés não estavam na terra, estavam na cruz, tendo a oportunidade de salvação. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E se alguma coisa tenho defraudado, esse negócio de defraudar não é só questão na área financeira, irmão. Não é só questão de tirar lucros sobre as pessoas. Defraudar não é só isso. Defraudar é defraudar uma pessoa também com palavras. Defraudar é você se juntar com outra pessoa e falar mal da pessoa. Glória a Deus. É falar mal do fulano, do ciclano. Defraudar é quando alguém está te ajudando, que está estendendo a mão para você para te ajudar. É quando você está na dor e aquela pessoa se junta com a sua dor para sofrer junto com você. Quando vê aquela pessoa que está chorando e você vai lá para aquela pessoa e você chora junto para cumprir a palavra. Aquele que está alegre, você se alegre. Aquele que está chorando, você chora. E aí a pessoa faz tudo isso por você. E a primeira situação que a pessoa tem, de vez de ser grato a Deus por aquela pessoa que ajudou, a primeira oportunidade que ela tem é se sentar com os escarnecedores e olhar para o defeito da pessoa. Você tem 10 qualidades, uma é ruim, uma qualidade é falho, e as pessoas têm mania de olhar para aquela falha e não olhar para as 9 qualidades que a pessoa tem. Você prefere defraudar aquela pessoa. Amém? Isso é defraudar. O que Jesus está dizendo, que Zaqueu estava falando para Jesus aqui, ele estava dizendo: se tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Zaqueu estava dizendo assim, ó, se eu destruir a moral de alguém, se eu desapontei alguém, se eu entristeci, magoei alguém, eu vou até aquela pessoa, eu vou me consertar com aquela pessoa, e o que eu puder fazer de bem para aquela pessoa, eu vou fazer, seja na saúde, seja na financeira, seja na família, eu vou fazer a diferença. Aleluia! Aleluia! Então você vê, irmãos, aqui para nós finalizar no versículo 9, e disse assim, ó, e disse-lhe Jesus estava falando, hoje veio a salvação a esta casa. Veio salvação, não veio só cura de doença, não veio só cura de enfermidade, veio salvação. Pois também este é filho de Abraão, era um filho da promessa, que tinha se perdido, e Jesus foi restituir. Amém? Então o que é o Evangelho de Cristo? Todos os dias eu luto para que cada manhã eu possa ser diferente. Cada manhã, cada me levantar, eu possa ser mudado. Em mim, irmãos, tem coisas que eu preciso mudar. Tem coisas dentro de mim que eu preciso ser transformado. E todos os dias eu tenho buscado, como um grãozinho para a galinha, eu tenho comido aquele grãozinho para mudar isso dentro de nós. Amém? Glória a Deus! Então o Evangelho de Cristo é transformação. Aonde eu vim de um sistema religioso.
Alguns que estão aqui vieram do sistema como eu vim. E você sabe que no sistema, você senta com o povo, pergunta: quanto tempo está na igreja? Ah, eu faço 30 anos que eu estou na igreja. Irmãos, que bom. Aí você vai conversando com a pessoa, e ao passar do tempo a pessoa vai abrindo o coração com você, vai gostando de você, e aí o Espírito Santo toca no coração da pessoa, a pessoa vem até você e diz assim: o senhor sabe que faz 40 anos que eu vivo com a pessoa, que eu convivo com a pessoa, mas nós não somos casados ainda. Irmão. E o senhor sabe o que significa fornicação? Nós sabemos, pastor. Então, por que não tomaram atitude desde a época de entrar na igreja? Por quê? Porque o sistema não prega o pecado, não denuncia o pecado. O Evangelho de Cristo, como eu tenho falado, o Evangelho de Cristo, ele não condena, ele não julga. Nós não podemos condenar, nós não podemos julgar, mas denunciar o pecado, sim. Jesus, quando ele veio, ele disse: eu não vim condenar, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas para isso ele tinha que denunciar o pecado, para que a pessoa, ao ouvir a palavra, ela tomasse uma decisão. Por isso que o sistema cresce e a igreja esvazia. Por isso que o sistema cresce e a igreja esvazia, porque o povo não quer mudança. Eles querem Jesus que não transforma. Amém? A pessoa, o sistema, para não, até esses dias a irmã mandou um vídeo, né? Mandou para mim, eu até repostei para outras pessoas, para a pessoa, o pastor, não chegar no púlpito, irmão Renato, e não ter o que falar, porque se ele chega no púlpito, no sistema, ele está proibido pelo sistema de denunciar o pecado da pessoa. Então o que o sistema faz? Eles criam jogadas de marketing. Jogada de marketing. Tudo marketing, irmã Cristina. Tudo marketing. Hoje vamos ter campanha disto. Hoje nós vamos ter campanha daquilo. Isso é marketing. Para não perder o seu dízimo, a sua oferta e a sua companhia. Porque, mas eu sou amigo da dona Genesia há tantos anos. Eu não vou falar aquilo para a irmã. Tenha certeza, mãe, eu vou lhe falar. Eu vou lhe falar. Tenha certeza que o pastor Xavier, se vê isso, se vê aquilo, a minha esposa muitas vezes diz assim: eu digo, mas se o Espírito está em mim, aquilo me queima e eu tenho que falar. Amém? Glória a Deus. Pela palavra, sem ofender ninguém, mas pela palavra, a gente tem que denunciar o pecado. Amém? O Evangelho de Cristo é transformação, é mudança. Todos que aqui estão e ouviram a palavra têm que tomar uma decisão de mudar. Aquele que muda vai ter recompensas do céu. Isso aqui é forte que eu vou dizer para você. Aquele que se decide mudar o coração e dizer: eu não quero mais viver dessa maneira, eu não quero viver como um mundano vive, não quero mais. Então, quando você decide mudar, você tem recompensa dos céus. E quando você tem a recompensa dos céus, você vai perdendo coisas do mundo. Você vai perdendo amizades, você vai perdendo até familiares que não falam mais com você. Você vai perdendo os irmãos, você vai perdendo, as pessoas vão mudando. Não é que você se afaste das pessoas, mas é que você não se senta mais em roda de escarnecedores. Eu mesmo tenho familiares que eu vou pregar para eles, eu vou falar sobre o perdão para eles. Eles dizem: não, eu nem me venho me falar sobre perdão, porque eu não aceito o fulano me fez. Então por que eu vou ficar jogando pérolas aos porcos? E por que eu vou ficar sentado ouvindo mais eles do que eles ouvindo o que Deus tem para oferecer para eles? Não, irmãos, você tem que fazer a escolha. Ou você anda com Deus, muda e anda com Deus, que as pessoas vejam uma mudança em você, mesmo que custe para você, mas você terá a recompensa dos céus. Ou você anda no mundo e anda no lamaçal dos porcos. Fique se enforcando. Depois vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, mas Deus está vindo, tá? Deus está vendo, tu está sujo. Tu está indo na igreja, mas tu está sujo. Tem pecados do teu passado que você não foi capaz de confessar para os teus pais. Para tua mãe, tu cometeu um pecado,
A tua mãe hoje está doente, a tua mãe hoje está doente, está enferma, está machucada. Ela te perdoa porque ela te ama, mas você não teve a capacidade de chegar, mãe, olha, eu pequei no passado com você, eu machuquei teu coração, machuquei o coração do meu pai, mas eu estou aqui porque hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou de Jesus, mãe. Hoje eu sou de Jesus, pai, me perdoa, eu machuquei vocês. Porque o perdão não perdoado do passado, ele se torna uma raiz que dá frutos. E esse fruto se torna, a pessoa, ao passar do tempo, ela vai ficando mais amargurada, mais rancorosa. Porque a pessoa estava certa. A pessoa estava certa. Sabe quais são as pessoas que mais pegam rancores das coisas? Sabe quais são as pessoas que mais ficam machucadas? As pessoas que ficam mais magoadas são aquelas pessoas que estão certas, irmãos. Que andam no caminho certo, que buscam andar no caminho certo e são frustradas no caminho. E quem faz as coisas erradas, nem penso se eu criei se eu plantei uma semente, se eu plantei uma semente de mágoa na pessoa, se eu plantei uma semente de rancor na pessoa, a pessoa não liga. Porque na hora, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu já sou maior de idade, eu faço isso, eu sou vacinado, eu faço o que quero. Pois é, tu vai fazendo e vai machucando, tu vai fazendo e vai matando a pessoa, tu vai fazendo e vai criando mágoa, tu vai fazendo e vai magoando, vai chateando a pessoa. Aí a pessoa se torna uma pessoa amarga. E as próprias pessoas que criaram ferida nelas, são as que se juntam depois para escarnecer, e são as pessoas que não querem andar com aquela pessoa amargurada. Ah, eu não vou. Aquela pessoa está sempre amargurada. Aquela pessoa está sempre magoada. Ai, não, aquela pessoa está sempre triste. Claro, irmão, está faltando perdão. Quem magoou não foi. E está na igreja, pregando lição de moral. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, irmã Vera, que quando você entra, quando você quer ser o Zaqueu e você quer ser transformado, o Espírito Santo ele vai começar a mostrar portas, vai te mostrar coisas, situações do passado, plantações do passado, para você começar a restituir. Amém? Zaqueu disse, não sou eu. Zaqueu disse, olha, aquele que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Aquele que eu furtei, eu vou devolver. Palavra. Amém? Glória a Deus, irmãos. O Evangelho de Cristo, ele dói. Ele dói. Mas o Evangelho de Cristo, aleluia, ele dói, mas é para curar, para sarar, para restaurar e para transformar. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Feche a sua Bíblia, irmãos. Feche a sua Bíblia. Irmãos, o Evangelho de Cristo é mudança, irmãos. E se nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos ser joio dentro do corpo de Cristo. Somos trigo e somos ovelhas. Porque o corpo de Cristo, a cabeça que é Cristo, Cristo vai olhar para o corpo e ele vai querer curar o corpo. Como eu dei um exemplo para você lá no início. Você é cabeça e mente do seu próprio corpo. Se você vê uma ferida no seu membro, no seu braço, qual é a intenção que você tem? É de passar uma pomada. Se há algo errado no seu organismo, no seu corpo, qual é a intenção da sua mente? É ir no médico. Você vai procurar sempre a se curar, a se sarar. Você, a sua mente, você é a cabeça do seu corpo e quer curar o seu corpo. Você imagina que Cristo, que é o cabeça da igreja, ele não quer manter você no pecado dentro da igreja. Ele quer curar você dentro da igreja. Ele quer sarar você. Mas você tem que querer. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Fique de pé, igreja.